Morte solitária, assim desaparecem antigas repúblicas soviéticas. Países da Europa do Leste e algumas das antigas repúblicas soviéticas estão à beira da catástrofe. Sua população continua diminuindo desde o colapso da URSS, alcançando os indicadores mínimos. O colunista da Sputnik, Igor Gershikov, discutiu com vários analistas as causas, consequências e as possíveis soluções deste problema. Estatísticas devastadoras. Os dados não são nada animadores. A taxa de natalidade diminuiu em 2 vezes nos últimos 30 anos. Especialistas em demografia predizem que até 2050 o número de habitantes na Letônia, Bulgária e Moldávia diminuirá uns 25%. Segundo o autor do artigo, a Letônia está vivendo a situação mais crítica desde a independência em 1991. O país perdeu 1/4 de sua população, que agora constitui 1 milhão de pessoas. A preocupação pela situação no país foi expressa pelo jornalista letão Otto Ozols. De acordo com ele, a Letônia está perdendo anualmente 1% da população. Em 50 anos vamos celebrar o 150º aniversário do país, com redução de 50% da população, lamentou o jornalista, duvidando que este processo se desacelere. Até as antigas repúblicas soviéticas que lideravam os índices de natalidade, por exemplo a Moldávia e o Tajiquistão, agora vivem uma situação oposta, destaca Gershikov. De acordo com o deputado moldavo Vlad Batrinchav, aproximadamente 1/3 de seus compatriotas vive no estrangeiro, e não pretendem voltar. Até diria que é uma tragédia. Para ter futuro, o país precisa de recursos humanos, disse o político. Enquanto isso, a Bulgária, que não fazia parte da URSS, mas estava na área de sua influência, é o país do mundo que mais rapidamente perde população. Em 1989, o país tinha 9 milhões de habitantes, que diminuíram para 7 milhões em 2017. Os demógrafos predizem que em 2015 restarão apenas 5,5 milhões de búlgaros. As consequências da perda de população. A diminuição da população implica resultados prejudiciais tanto para a economia como para o caráter social de um país. O mesmo deputado moldavo comentou que a falta de recursos humanos é um sério obstáculo do ponto de vista econômico. Segundo ele, faltam investimentos que são impossíveis se não há gente. A Letônia, por sua vez, precisa de importar força de trabalho para impulsionar a economia, precisando no mínimo de 400 mil pessoas, segundo o eurodeputado letão Andrei Menkin. Além das perdas econômicas, os países em extinção arriscam sofrer danos irreparáveis na esfera social. Segundo Ozols, a diminuição de população significa de fato o desaparecimento do idioma letão, sua cultura e tradições, e isso pode ocorrer já no futuro próximo, sem ser um exagero, sublinha o jornalista. As razões da situação catastrófica. Na opinião de Gershikov, uma das principais causas da má situação demográfica em alguns países é a decadência da infraestrutura social. O baixo nível de vida, junto com a falta de oportunidades de trabalho, faz com que os habitantes destes países optem por emigrar, afirma o colunista.
nomeadamente na Moldávia, de uma população de 3,5 milhões de pessoas, mais de 1 milhão emigram para melhorar sua qualidade de vida. No entanto, a situação pode piorar ainda mais. Caso a Moldávia acabe fazendo parte da União Europeia e se abram as fronteiras, a imigração crescerá ainda mais e nenhuma taxa de natalidade a poderá neutralizar. Outra razão para a população diminuir é a política migratória, acredita Gershikov. Os países da Europa do Leste não conseguem prevenir a saída de seus cidadãos, mas lutam com sucesso contra a entrada de estrangeiros no país. O que se faz para salvar a situação? Alguns dos países em questão se dão conta da catástrofe iminente e tentam tomar medidas correspondentes. Assim, a Bulgária tem desenvolvido certos programas para incentivar a natalidade, mas outros países parecem ter se conformado com a situação. Na Letônia e na Estônia estão mais preocupados com a luta pelo poder e a confrontação com a Rússia e não com a recuperação da população, disse o cientista político russo Alexander Nozovic. Na Moldávia, indicam os analistas, nem estão previstos nenhuns programas para recuperar a população e por isso ela continua sendo um país onde morre mais gente do que nasce.